Vamos lá, já passamos pelas operações básicas, vamos ver alguma operação um pouquinho mais interessante aqui, a busca em série, né? Onde eu acho que a coisa realmente vai ficar mais legal. Olha só, o que acontece na busca em série, né? Eu vou buscar X na lista, e quando eu encontrar ele, eu vou inserir o Y antes dele, tá? Então, busca junto com inserção. Ali a gente já viu busca, a gente já viu inserção, não é para ser muito difícil. No entanto, tem esse detalhe aqui, olha. Eu verifico aqui, ó, nesse comecinho, se list igual a null, ou se list pointer conteúdo igual a x. Eu estou verificando se eu vou ter que inserir logo no começo. Ou porque a lista é vazia, então o único lugar para inserir é no começo, ou porque o x que eu estou procurando e que eu quero inserir antes dele é o primeiro elemento, tá? Nesse caso, eu tenho uma inserção à parte aqui, né? Eu tinha que tratar essa inserção à parte. Eu não vou precisar mais fazer isso, tá? Então vamos ver juntos aqui, ó, o que vai mudar nessa operação. Isso era o caso, inserir no começo. Se não tivesse no começo, eu colocava P apontando para a list, Q apontando para P pointer prox, e ia percorrer a lista e fazia a inserção quando encontrasse, tá? Eram as duas situações. Agora eu não preciso mais disso porque eu tenho na cabeça. Então o que eu vou fazer? Que eu já sei que vai ser o caso, eu vou tirar isso aqui, não preciso mais devolver nada, eu recebo a lista, recebo X, recebo Y, tá bom até aí. Eu tenho as células P e Q para percorrer, sem problema, tem a nova também. A nova está correta, eu estou alocando a minha nova célula e colocando conteúdo Y nela. Eu tiro isso aqui, só simplificando por enquanto, né? E eu faço o P receber list. Por quê? Qual que era a função, a relação entre o P e o Q aqui? Eram dois apontadores que sempre estavam com um de diferença, com uma célula de diferença, né? No caso agora, o Q vai estar sempre na frente, né? Ele recebe P pointer prox, ele é meu batedor, ele que está tentando localizar ou o X, ou o valor X, ou o final da lista. Por quê? Porque no momento que o Q estiver apontando para o final da lista, ou para o X, que é quem eu estou procurando, o P está apontando para o cara logo antes, que é em quem eu preciso mexer para fazer a inserção, tá? Para deixar menos vago, né, a gente já volta para o código, mas para deixar menos vago, vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente brincou de fazer inserção e remoção. Deixa eu pegar aqui e fazer um exemplo de busca em série, só para a coisa ficar mais clara. Eu copio. Só apagar o que veio junto e que eu não queria. E vamos lá, ó. Como que funciona a busca em série? Que ela trabalha com dois apontadores. O P aponta para o primeiro cara da lista. Então imagine que eu tenho aqui, olha, eu recebi o endereço do início da lista, já que é busca em série, né, eu começo pelo início. Então o P vai receber exatamente esse valor, ele vai apontar para esse primeiro cara. O Q já aponta para o seguinte. O Q aponta para o P pointer prox. E agora eu vou navegando na lista, sempre consultando para quem que o Q está apontando. Então imagina, num primeiro momento, que eu estou procurando o 7. O meu X é igual a 7 e eu quero inserir o Y antes desse valor 7. O que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar, olha, o conteúdo da célula que eu aponto com Q é igual a 7? Não é. Então eu só avanço na lista. Avanço tanto o P quanto o Q, os dois têm que sempre andar juntos. Nesse caso, o que a gente faz? Vou até usar meus recursos sofisticados aqui, né? P vai receber o valor de Q e Q vai receber P pointer prox, que é basicamente isso aqui. Daí, nesse momento, eu vou chegar e vou olhar e falar, olha, quem o Q aponta é diferente de null? É. Esse cara é igual a 7? É. Então, beleza. Então, é aqui que eu quero inserir. Achei. Eu quero inserir logo antes desse X. O meu X, nesse caso aqui,
era igual a 7, eu quero inserir um certo y, que não interessa o que ele é. O importante para a gente é só saber que eu quero inserir um certo y. Uma vez que eu localizei isso, o que eu vou fazer é que eu tenho aqui a minha célula nova. Deixa eu pegar um pouquinho mais para cima aqui. Eu tenho a minha célula nova aqui, que eu já dei uma lock, já coloquei y no conteúdo. E aí, como que eu vou amarrar ela ali? Nova pointer prox, né, que é esse campo aqui, vai receber o valor de quê? Afinal, de novo, eu quero inserir dessa célula nova aqui no meio. Então, esse cara vai apontar para cá. P pointer prox, que é esse cara aqui, vai receber o valor de nova. E acabou, está inserido. Tá? Isso já acontecia desse jeito na aula passada, no busca em série da aula passada. A diferença é que, para inserir no começo, não existia esse cara. Então eu tinha aquele caso especial, que foi o que eu comecei apagando. Vejam que eu só simplifiquei. Eu só eliminei coisa da minha busca em série. Então aqui na minha busca em série, eu tenho... Só ficou mais simples. Ela não tem que devolver o endereço da lista. Aqui eu só estou alocando e já preparando a minha célula nova. P recebe o valor do início, Q recebe o seguinte. Enquanto Q não for nulo e eu não encontrar o X, vai avançando. P recebe Q, Q recebe P pointer prox. Quando eu saio, vejam que isso aqui é exatamente os dois apontadores que eu desenhei, né? P pointer prox recebe nova e nova pointer prox recebe Q. Não precisa mais desse return, não preciso devolver nada. Beleza? Então simplificou a minha busca em série, né? Eu consigo fazer a busca seguida da inserção ali sem maiores dificuldades. Um quiz rápido para vocês. Por que aqui na minha busca em série eu não faço simplesmente, eu não uso as operações já implementadas, eu faço a busca, chamo uma operação de busca, daí ela me devolve o apontador para o nó e daí eu mando inserir. Por que eu não fiz simplesmente isso? Algum chute? Exatamente. A regra da minha busca em série aqui é que eu estou procurando o X e eu quero inserir antes dele. Se eu estivesse procurando o X e quisesse inserir depois dele, tudo bem, né? Podia fazer isso. Porque tendo o X eu conseguiria inserir na frente dele, mas se eu fizer só a busca, eu vou ter um apontador para onde está o X, eu não tenho um apontador para o antecessor dele, daí eu não consigo fazer isso. Tá? É por isso que a gente não... notem que a dinâmica disso aqui, ó, esse while, tá? Isso aqui é basicamente uma busca, mas é uma busca que está mantendo o P. Né? Eu ando com o Q, mas eu mantenho o P ali, porque eu vou precisar dele na sequência. Eu sei que eu preciso dele para inserir. A nossa busca não mantém um cara para trás, né? A nossa busca só anda com um ponteiro e devolve o ponteiro do cara que ela achou. Então por isso que ele não serve para mim. Ficou clara a simplificação do busca em série, gente? Tá legal? Falta só busca e remove aqui, né? Que é bem parecido, tá? Eu não vou passar com todos os detalhes, porque tem outras variantes de lista que a gente quer ver, então não vou passar com tantos detalhes, mas só destacar que assim, olha, qual que é a ideia do busca e remove? No grande esquema das coisas, né? Olha, busca um elemento e daí tira ele amarrando o antecessor com o seguinte. É isso. Só que para isso, eu tenho que manter esse antecessor. Então a mesma ideia do insere, que eu mantenho o P e o Q, né? Eu estou olhando para o Q, mas eu estou sempre guardando o apontador para o cara que vem antes, eu tenho aqui. Tá? Só que esse busca remove aqui é o da lista ligada. Ele tem que tratar com um caso especial no início, tá? Que é isso aqui, né? Olha só, são os dois casos iniciais. Olha, se P é igual a nulo, né? Olha só, eu recebo a lista, eu quero achar o X e removê-lo. Mas vejam que se o P recebe essa lista, se P for nulo, não dá para remover ninguém. Então eu só devolvo null, né? Return P, no caso, devolvo null. A remoção falhou porque não tinha como remover. Beleza? E nesse caso não dá para remover. Outro caso, P pointer conteúdo igual a X. O cara que eu quero remover é o primeiro elemento. Então eu tenho que fazer a remoção aqui, tá? Só que eu também tenho que devolver o novo endereço do início da lista.
É o mesmo problema de quando eu insiro no começo, né? Eu estou fazendo um busca e remove, mas se a remoção for do começo, eu tenho que devolver esse valor. Tá claro? Quando eu não tenho na cabeça, lembrando sempre, tá? Não sei se eu estou tentando fazer a dinâmica de, olha, vamos pegar o código da aula passada e vamos pensar como mudar para ter nó cabeça. Então, isso que eu estou falando agora é, se eu não tenho nó cabeça, eu tenho que tomar esses cuidados aqui, tá? Que foi o que eu estava fazendo. Se eu tenho nó cabeça, não é necessário, né? Eu posso tirar isso aí. Também não é necessário devolver o novo endereço da lista. O nó cabeça nunca é removido, então o início estrutural da lista nunca muda, né? Muda a partir da segunda célula, que é o primeiro elemento válido. Então o que eu vou ter aqui é que P começa apontando para o nó cabeça, só que eu começo olhando sempre para o seguinte, né? Então o meu while aqui, só por detalhe de implementação, aqui eu não mantenho um key explícito. Tudo que eu estou fazendo é manter um p-pointer-proxy. Eu vou olhando para o p-pointer-proxy. Então olha só, meu while é, enquanto o seguinte de P não for nulo, e o seguinte de P não for X, vai avançando. Nessa situação, é típica daquilo que eu gosto de perguntar para vocês, né? Quando eu saio desse laço, eu estou aqui no começo da linha 85, o que eu sei? Eu sei que ou o próximo de P é null, né? O campo prox de quem eu estou apontando é null, ou o campo prox é X. Tá? Então, ou eu não achei o cara que eu queria remover, ou eu achei e estou apontando para o antecessor dele. Beleza? Uma dessas situações. Se o campo prox é null, não dá para remover, né? Quer dizer, se eu não achei o cara, não tem como remover ele. Por isso que na linha 85 eu verifico, olha, se p-pointer-prox for diferente de null, aí eu removo. Se não, só acaba a função, né? Esse return também não vai mais ser necessário. Então, se eu entrar nesse if, é porque de fato tem alguém para remover. E daí é aquele caso, vou voltar para a figurinha, só para a gente ter o paralelo, mas é aquele caso que a gente já conhece. Imagina, deixa eu ver se eu der um colar aqui, ó, já estava na memória, ótimo. Então, imaginem que eu estava querendo, imaginem que eu estava querendo remover o 10, por exemplo, aqui, tá? O X que eu estou procurando, nesse caso, imaginem que fosse o 10. Vamos colocar essa informação aqui, então. Estou procurando X igual a 10. O meu P, ele aponta para cá, no começo, e eu faço o quê? Olha lá no código. Eu continuo avançando enquanto o seguinte não for nulo e enquanto o conteúdo do seguinte não for X. Nesse caso, se eu estou procurando 10, o conteúdo do p-pointer-prox é exatamente 10. Então eu já paro desse while logo de cara. Faz sentido? Eu já paro logo de cara e aí eu vou fazer o quê? Eu vou querer arrancar esse cara daqui. Mas como que eu faço isso? Deixa eu usar a minha outra cor aqui para destacar isso, né? Só revisitando as ideias que a gente já comentou. Como que eu faço isso? Eu vou ter a célula auxiliar morta, que vai receber o valor de p-pointer-prox. Daí o p-pointer-prox, que é esse cara aqui, vai apontar para o morta-pointer-prox, que é esse cara aqui. Ou seja, eu atualizo isso aqui, né, o ponteiro, e daí eu dou free aqui. Tá? Então por isso que por isso que eu estou sempre dando esse look ahead, porque eu quero guardar o apontador para o antecessor, né? Então é só isso, tá? Quando eu saio desse laço, eu sei que o seguinte de P, né, o p-pointer-prox, ou ele é nulo, ou então é o cara que eu quero remover. Se for o cara que eu quero remover, é só fazer isso. Beleza, acho que mudamos todas as operações, saímos de todas as operações da lista básica e fomos para a lista com nó cabeça, e no geral só simplificamos, né? Só tiramos linhas de código, só deixar uma coisa mais simples, com a exceção dessa parte aqui, né? Eu tive que no início alocar um nó cabeça, né? Teve esse cuidado a mais só. Eu vou voltar aqui e só mudar essas funçõezinhas que a gente teve que alterar, no caso a função
Busca não foi o caso, seleção não foi o caso, imprimir também não. Remove, o remover já estava certo, o inserir a gente já mudou. O busca insere, o busca insere não devolve mais nada, não preciso disso para ela funcionar. O nó cabeça simplifica a chamada da função também, né, a consequência disso. Gostou? Pode falar. Se eu quiser apagar isso inteiro, tem que ser célula por célula? Sim. É basicamente uma daquelas operações imprime e tal, que navega por tudo, só que o que eu vou fazendo é apagando. Eu vou liberando uma por uma. Então estou tirando aqui, ó, tanto a busca insere quanto a busca remove não precisam mais do INI voltando, né? Por isso que eu estou mudando aqui. Vamos ver se eu tenho algum errinho. Ó, a hora da verdade agora, que eu acho que eu mudei certo aqui. Mas vamos ver. Opa, está reclamando de alguma coisa. ini.conteúdo may be used and initialized 142. No caso, sim, olha, aqui de fato tem um erro, né? Bom que ele avisou pra gente. Como agora eu tenho uma cabeça, se eu coloco ini pointer conteúdo, isso não é mais o valor da primeira célula válida, isso é o valor de uma cabeça, que eu não quero usar nunca, tá? Então eu quero, na verdade, o prox aqui, tá? Que eu estou querendo pegar o primeiro elemento, o conteúdo do primeiro elemento, né? Do primeiro elemento de verdade, não do nó cabeça. Então ali estava errado mesmo, aqui está certo, mas ali estava errado mesmo. Tudo bem? Fez sentido? Qual era o problema? A gente tem que, a menos que a gente faça tudo modularizado, bonitinho, a gente tem que levar em consideração que tem um nó cabeça, né? Tem que tomar esse cuidado. Talvez eu devesse mudar só para manter a semântica de antes, né? Então aqui tem que virar, se adicionar um pointer proxy, e aqui que já era um pointer proxy, eu vou pular para o segundo elemento, eu vou pular 2. E daí os resultados devem dar a mesma coisa de antes. Tá? Por questão de tempo eu não vou passar com todos os detalhes, mas para isso aqui tá saindo basicamente a mesma coisa de antes, tá? A nossa listinha. Daí quando eu mando remove INI, vejam a diferença, né? Quando eu mando remove INI, agora está removendo o primeiro elemento, agora está de fato tirando o primeiro, não está tirando o segundo como acontecia antes. Se eu quero tirar o segundo, daí é isso aqui, né? Que daí sai o 9, ó. Tá? Era 10, 9, 8, caiu fora o 9. Então agora está de acordo ali, né? Sempre considerando o nó cabeça. Tudo bem até aqui, gente? Antes da gente avançar, porque tem outras variantes para ver, mas nó cabeça acho que é a principal variante, porque como eu falei, o custo dela é um pouquinho a mais de memória, e a vantagem dela é que ela simplifica as operações o bastante para que ela seja meio que a variante favorita. Assim, a gente costuma, quando vai trabalhar com lista ligada, é muito comum usar nó cabeça, tá? Então, aproveitar esse checkpoint antes de ir para as outras, ficou claro, tanto conceitualmente quanto a implementação das listas ligadas, tanto sem quanto com uma cabeça, que vocês não levantaram dúvidas, basicamente, muito pouquinha dúvida nessa primeira parte da aula. Essa primeira parte era para consolidar o que a gente viu da aula passada, né, das operações, e entender o que muda com uma cabeça. Tá? Lista ligada é super importante, tá, gente? A gente vai continuar usando ela para implementar outras coisas até o fim da disciplina. Ela é usada como base ali, né, para implementar outras coisas mais específicas, algumas mais complexas, outras nem tanto, mas todas usam como base uma sequência com ordem estável, né, e a lista ligada é um jeito de manter uma sequência com ordem estável. Então, é bem importante que vocês não passem com isso em branco, que vocês entendam o que ela é. Pode falar. Pode mostrar de novo, só para criar nó cabeça? Sim. Realmente só criar um nó, e o resto são as operações que ignoram ele, né? Então veja, quando você cria uma lista vazia.
O conceito de lista vazia, quando tem nó cabeça, é uma lista, é um apontador aqui, né, de célula, que aponta para um certo nó, que eu nunca vou mexer no conteúdo dele, ele só está lá como placeholder. Então é só isso mesmo, ó. INI é um apontador de célula, ele aponta para esse cara que é meu nó cabeça, vou até colocar aqui, acho que é importante. Esse é meu nó cabeça. E para deixar claro que a lista está vazia, INI pointer prox recebe null. Que corresponde, se a gente vem aqui para o desenho, corresponde a isso aqui, né? Essa é a minha lista vazia. Ela tem o nó cabeça e o nó cabeça não aponta para ninguém. Beleza? Tudo bem então, gente? Essa parte tá ok? Pode falar. Uma cabeça ele ajudaria no caso de querer, por exemplo, adicionar duas listas. Uma começa a adicionar uma lista no final da outra. Conectar uma lista com a outra? Eu acredito que sim. Eu acredito que, porque, veja, se você vai conectar o final de uma lista, vai conectar o início de uma lista com o começo de outra, você tem que conseguir acessar o começo dessa segunda, né? A primeira você tem que basicamente percorrer até o final para conseguir ter um apontador lá para amarrar. Não, acho que essa operação, pensando melhor, acho que essa operação na cabeça não atrapalha, certamente não atrapalha, mas também não faz muita diferença. Porque o que eu preciso é chegar até o final de uma lista, vamos pensar, né? Eu tenho que chegar até o final da lista que vai receber a outra, e ter um apontador para o último elemento dela, e ter um apontador para o começo da outra. Porque daí é só eu falar, olha, o P pointer prox, né, sendo que P está apontando para o último elemento de uma lista, agora aponta para o INI da outra, para o começo da outra. Tá? Então, nesse caso, é uma operação bem simples, na verdade. Ela só tem um pouquinho de custo, porque eu tenho que percorrer a lista inteira, né? Então, ela só dá um pouquinho de dor de cabeça nisso, mas ela é bem simples e na cabeça não é necessário, não é simplificado por essa operação, no caso. Tudo bem? Estou pensando se tem mais alguma observação que eu queria fazer sobre as listas com nó cabeça, mas eu acho que é isso. A eficiência das operações, eu não falei muito disso enquanto a gente estava falando, ela não mudou, tá, gente? Busca é O de N no pior caso, imprimir é O de N no pior caso, ambos eu tenho que percorrer a lista inteira, né? Então sendo N o tamanho da lista é O de N. Seleção é O de K, né? Depende da posição que eu estou buscando, que eu estou querendo pegar o elemento. E inserção e remoção é O de 1, né? Desamarrar ou amarrar um elemento na lista é O de 1. Obviamente, busca e inserção, busca e remoção vai ser dominado pela eficiência da busca. Então vai ser O de N no pior caso, porque depende em que posição que eu vou fazer a inserção, né? Se eu tiver que buscar para inserir no final, busca e inserção vai custar bastante também. Então, a questão de eficiência realmente não muda, eficiência de tempo. Então, eu acho que é isso, gente, na parte das listas com nó cabeça. Mas temos outras variantes, como eu falei. Vamos ver uma outra aqui, então,